Nós vamos conversar com o Dr. Luiz Rua, diretor de mercados da ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal. Vamos falar do comércio internacional. Já divulgamos aqui que as exportações brasileiras de carne bovina foram muito bem no mês de setembro, suínos e frangos também. A ABPA representa a indústria processadora das duas cadeias, do frango e do suíno. Vamos saber as projeções dos dois setores quanto à produção e exportação. Vamos conversar com o Luiz Rua. Eu lembro o seguinte, já que eu falei da carne bovina, a carne suína em setembro, quase 101.900 toneladas exportadas, 33% a mais do que nós exportamos em setembro do ano passado. Estamos falando de carne suína. Carne de frango, olha só que a frango foi muito bem, 389 mil toneladas, com 21% a mais do que exportamos no ano passado. Vamos conversar então com o Luiz Rua. Muito boa tarde, obrigado pela sua entrevista. Que balanço o senhor faz até agora desse comércio internacional de suínos e frangos pelo Brasil? Até agora. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos os amigos e amigas do canal do Boi. Um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu acho que, do ponto de vista das exportações, a gente vem caminhando muito bem. No acumulado do ano, a gente vem tendo aí um avanço, tanto em carne de aves como em carne suína. No caso de carne suína, acima aí dos 12%. No caso de carne de aves, em torno de 8%, 9%. Então, mostra que, efetivamente, o Brasil teve uma velocidade de retorno maior quando o mundo começa a consumir mais, quando a gente vê a vacinação acontecendo em várias partes do mundo, quando a gente vê a recuperação econômica em vários países, destinos tradicionais da nossa carne de frango e também da nossa carne suína, e os números agora de setembro vêm comprovar isso. Nós devemos passar de 400 mil toneladas no caso de carne de aves, porque aí você está contabilizando, quando você fala as 389 mil, apenas a carne de aves in natura. Se a gente somar a carne de aves processada e as outras NCMs de carne de aves, nós devemos aí passar das 410 mil toneladas, e no caso de carne suína, devemos ter aí um número bem próximo do recorde, ou talvez mesmo o recorde de toda a série histórica, no caso da carne suína, passando das 110 mil toneladas. O senhor Luiz Rua, no mercado interno, como foi da pandemia para cá, de 2020 para cá, o consumo interno melhorou? Estamos falando de suíno e frango, que são proteínas mais em conta do que a proteína bovina, né? O nosso consumo de bovinos caiu. Do ano passado para cá, que balanço o senhor faz? Olha, eu acho que 2020 viu um crescimento bastante expressivo do consumo pelo brasileiro, tanto da carne de aves como da carne suína. Basta ver que no caso da carne de frango, nós tínhamos em 2019, ou seja, previamente à pandemia, um consumo de 42,8 quilos per capita por ano. Passamos em 2020 para algo em torno de 45,2 quilos per capita, e agora em 2021, segundo as nossas expectativas, projeções e baseado naquilo que foi realizado até agora, o brasileiro deverá consumir aí próximo dos 46 quilos, aumentando e consolidando efetivamente esse maior consumo no caso de carne de frango. No caso de carne suína também. Nós saímos de um consumo per capita aqui no Brasil de 15 quilos per capita em 2019, ou seja, prévia à pandemia. No ano passado, esse consumo aumentou para 16 quilos e nós iremos fechar 2021 muito próximo dos 17 quilos. Mostra efetivamente o brasileiro consumindo mais a carne de frango, consumindo mais a carne suína e também descobrindo novas valências, características, tipos de cortes distintos que fazem efetivamente ser a carne de frango ser a preferida do brasileiro e a carne suína cada vez mais ganhando aí espaço na mesa do consumidor e na grelha também, nos churrascos do final de semana do povo brasileiro. Outro dia eu li com satisfação, diga-se de passagem, que o brasileiro está fazendo muito hoje, aumentou o seu churrasco de picanha suína, né? Isso é muito bom, né?
Sem dúvida, eu acho que o brasileiro vem descobrindo novos cortes, as empresas também, é importante dizer, viu, Zaidan? As empresas vêm trabalhando cada vez mais novos cortes, novas embalagens, tornar um produto de acordo com a necessidade desse novo consumidor, e a gente acho que vem tendo sucesso, fazendo aí também, a gente fez uma pesquisa para entender a realidade, como o consumidor enxerga as nossas proteínas, os ovos, a carne suína, a carne de aves de maneira geral, então tudo isso nos dá insumo para que a gente possa trabalhar e colocar efetivamente na mesa do brasileiro aquilo que ele deseja, o produto com as características, respeitando as diferenças regionais, culturais, mas de maneira geral aumentando, fazendo que um aumento aí do consumo brasileiro de fato, acho que descobriu aí, ou vem descobrindo cada vez mais a nossa carne suína e também a nossa carne de frango. O Brasil está sem exportar carne bovina in natura para a China tem quase um mês. Essa suspensão que nós já sabemos, todo mundo sabe, e não tem data para voltar. Nesse período, frango e suíno, as vendas internacionais subiram em função disso? O aumento nós estamos vendo que em relação a setembro do ano passado foi grande, né? 33% dos suínos e 21% de aumento para carne de frango. Depois dessa suspensão para a China dos bovinos, teve algum acréscimo para o suíno e frango em função disso? Eu acho que não dá para fazer uma correlação direta, né? A gente torce para que logo também o bovino possa voltar à exportação para a China, mas de maneira geral o setor vem performando bem do ponto de vista das exportações. Como eu falei, no acumulado do ano a gente deve estar agora assim em torno de 8 a 9% no caso de carne de frango de aumento, ou seja, um aumento sustentável, e no caso de carne suína aumentando aí mais de 12%. Tudo isso sem deixar, daí é importante a gente reiterar isso, sem deixar de colocar carne aqui para o nosso consumidor brasileiro. Como eu falei, a gente tem deixado até uma disponibilidade maior de carne aqui para o brasileiro, porque o brasileiro vem de fato consumindo mais a nossa carne de aves e também a nossa carne suína. As áreas livres de febre aftosa sem a obrigação de vacinar, que nós conquistamos para Rio Grande do Sul, Paraná, um pouquinho de Mato Grosso, Rondônia, Acre, já tiveram um impacto positivo para as vendas das duas proteínas? Olha, efetivamente ainda não, mas eu acho que tem um impacto psicológico muito importante, né? A gente vê que o Rio Grande do Sul e o Paraná vêm aumentando as suas exportações de suíno, o Rio Grande do Sul aumenta mais de 20% nesse ano, e eu acho que esse reconhecimento ainda que não, ainda muitos dos países que necessitam fazer uma avaliação técnica do que aquilo que a OIE declarou, porque não é algo automático, mas as coisas vêm avançando. O Ministério da Agricultura vem trabalhando bastante para que logo esses países como o Japão, a Coreia do Sul, as Filipinas, os Estados Unidos, o Chile, possam efetivamente aceitar a carne desses estados, e aí com certeza a gente vai ter um acréscimo no volume exportado a partir do Paraná e do Rio Grande do Sul especificamente. Luiz Rua, diretor de mercados da BPA, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao Mais Pecuária do Canal do Boi. Forte abraço, um bom final de semana e sempre à disposição. Muito obrigado.